dos sentimentos. Fala, pessoal do seu lado, sentimentos. Amém? Tem sido uma bênção o livro. Não sei se você tem lido. Se você não tem lido, você está perdendo uma oportunidade do Senhor te tocar, do Senhor te transformar, do Senhor mostrar coisas aí dentro de você que precisam ser mudadas, que precisam ser alteradas. Cidades fortificadas que precisam ser derrubadas, gigantes que precisam ser expulsos aí da sua vida. Então tem sido uma bênção. Eu digo isso a partir de mim mesmo, irmãos, né? Como eu tenho sido edificado nesses dias, através dessa leitura. Amém? Então eu creio que isso tem acontecido na vida de muitos irmãos. E hoje nós vamos compartilhar aí a respeito do 14º dia, né? Que é amanhã, até aí o domingo que vem, que é o final do nosso jejum. Amém, irmãos? E nós vemos que amanhã nós vamos falar sobre perdão. Fala comigo, perdão. O perdão, ele precisa acontecer, porque o perdão, ele funciona como multiuso. É igual aquele Veja que você usa lá na sua casa. Você limpa o fogão, eu entendo tudo de faxina, né? Então é um multiuso aí na sua alma, que vai ajudar a limpar, que vai ser o ponto de partida para a limpeza, o ponto de partida para a transformação da sua vida, para a transformação da sua alma. O que mais? O perdão também nos protege. Fala comigo, o perdão nos protege. Protege a nossa alma do quê? De ficar desfigurada, de ficar magoada, de ficar cheia de melindres. Então, na verdade, o perdão é a chave para que nós possamos viver uma vida abundante, para que nós possamos impedir que gigantes nasçam na nossa alma, cidades fortificadas, como o Adriano falou semana passada, sejam construídas na nossa alma. Fala para a pessoa do seu lado, use o perdão. O problema é que muitos pensam que o perdão precisa ser um sentimento. Então eles falam, eu não estou sentindo de perdoar essa pessoa. Essa pessoa me fez tanto mal que eu não vou perdoá-la. Mas na verdade o perdão para nós não é uma opção. O perdão é uma decisão. O perdão é um mandamento da palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você deve praticá-la. Amém? Fala comigo, o perdão é um mandamento. Amém? E quando nós temos as fortalezas já estabelecidas na nossa vida, o perdão também é um míssil que destrói essas muralhas, que destrói barreiras, que destrói circunstâncias que são geradas, comportamentos que foram gerados porque você não perdoou, às vezes alguém que está do seu lado, às vezes um parente, o cônjuge, o amigo, e aí você vai sempre ter uma limitação com aquela pessoa, porque uma grande barreira foi formada, justamente por conta da falta de perdão. Mas é por isso que nós devemos perdoar, porque quando nós perdoamos, nós até podemos lembrar do que a pessoa fez, mas lembramos sem sentir a dor daquilo que aconteceu. Isso é perdão, percebe? As coisas não vão apagar da sua vida, você vai até lembrar delas, mas elas não causarão mais dor em você. Esse é o poder do perdão, meus irmãos. É o poder que cicatriza a ferida. Amém? Amém? É o perdão que estanca aquele pus que está lá, aquela secreção purulenta, né? Você já teve uma inflamação aí, talvez na pele. Vamos colocar aí uma espinha. O que é uma espinha? Espinha aí talvez é uma pequena inflamaçãozinha que cria aí o quê? Você espreme e sai o quê? Um purezinho aí de dentro, né? Vamos falar que é um purê, né? Purezinho, sai um pouquinho de pus, não é verdade? E de fato, quando nós estamos magoados, o que acontece? Nós estamos com aquela inflamação, com aquela infecção na nossa alma. E o perdão é o que vem drenar, é o que vem arrancar aquela infecção, vem arrancar aquele pus, vem arrancar aquela maldição. E aí leva você a se relacionar com a pessoa de uma forma melhor ainda. Amém, meus irmãos? Então nós devemos conhecer o perdão. E mais do que conhecer, nós devemos usá-lo. Porque ele é um mandamento bíblico. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Aleluia.
perdão é um mandamento. Amém? Mateus 6,14. Olha o que diz. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então olha aí, querido, existe um princípio. Qual que é o princípio? Eu quero ser perdoado pelo Senhor. O Senhor é Deus, Ele é o santo. Mas se eu que nem sou santo, aliás, ele se tornou santo porque Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, amém? Mas você que não era santo, cheio de pecado, e alguém fez algo contra você, você se julga melhor do que Deus e não perdoa a pessoa, sendo que Deus perdoa. Você está se fazendo melhor do que Deus, quando você não perdoa alguém que te ofendeu. Então o que a palavra de Deus diz? Justamente quando nós não perdoamos a quem nos ofendeu, o Senhor não vai nos perdoar. Então pergunto para a pessoa do seu lado, você quer ser perdoado pelo Senhor? Então me perdoe. Amém? Perdoe as pessoas que estão aí ao seu lado, ao seu redor, seja o seu cônjuge, o seu amigo. Amém? As pessoas que estão aí perto de você. Mas por que muitas vezes então nós ficamos magoados com as pessoas? Por que ficamos magoados ao ponto de termos que perdoar? Porque de certo havia em nós uma expectativa que não foi correspondida. Depois, se você quiser, na livraria, tem um livro do pastor Marcelo Almeida, chama A Maldição das Expectativas. Sabe aquela coisa que você, é o seu aniversário, aí você acordou hoje e você fala, hoje vai ter uma festa surpresa para mim. Você nem abriu o olho, você acordou. Aí você, hoje vai ter uma festa. Quando eu abrir o olho, vai ter um monte de gente aqui no quarto, vai ser uma festa. Aí você abre o olho, o marido já não está mais, os filhos também já saíram. Aí você vai. Aí passa o dia, o pastor Marcelo conta uma história assim. O irmão acordou e ele falou, hoje é meu aniversário, hoje vai ter festa, não é possível. Aí ele foi trabalhar. E aí, qual que era a expectativa dele? Eu vou chegar na empresa, todo mundo vai me cumprimentar, até o chefe vai estar na porta para pegar na minha mão, falar parabéns e tal. Quando ele chegou, tudo normal. Ninguém fez nada. Aí ele pensou, quando eu voltar para casa, minha mulher vai ter preparado a maior festa, meus amigos vão estar lá, vai ter coxinha, vai ter tudo que eu gosto de comer, ainda mais nesse momento de jejum, né, irmãos? Qualquer coisa serve, né? Aí ele pensa, eu vou voltar para casa e lá vai ter aquela festona. Aí ele chega em casa, não tem nada. Aí a esposa dele fala assim, Benzinho, parabéns e tal, dá um beijo, dá um abraço, sei o quê, os filhos. Ela fala assim, amor, vamos lá em casa, lá na casa da minha mãe. O que ele pensa? A festa é lá. Quando eu chegar lá, vai estar todo mundo lá. Aí ele chega lá, só tá a mãe dela. Aí ele, oi, tal, parabéns, não sei o quê, eles comem um bolinho lá. Aí ele pensa, já sei, ela me tirou de casa, para quando eu voltar para casa, o que vai acontecer? Aí vai estar todo mundo lá em casa. Aí vai ser a festa. Quando ele chega em casa, não tem ninguém. E aí esse irmão conta que ele, até à noite, quando ele deita na cama, ele fica pensando, daqui a pouco vai sair gente do guarda-roupa, tem gente embaixo da cama, daqui a pouco vão tocar a campainha. E nada acontece. Sabe por quê? Porque ele criou uma expectativa em algo que não iria acontecer. Da mesma forma somos nós quando nós nos magoamos com os outros, porque nós criamos uma expectativa em cima de algo que não existe. Você fez algo pela pessoa, mas você fez esperando algo em troca. Então, quando aquela pessoa fala algo ruim para você, o que você pensa?
está cuspindo no prato que comeu. Eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você estava com o casamento destruído, eu investi na sua vida e tal, e agora você fala desse jeito comigo. Por quê? Porque, na verdade, a sua expectativa que era errada. Percebe? A sua expectativa era errada. Então, muitas vezes, nós estamos assim nos nossos casamentos, e ficamos esperando algo que é fictício, em cima de uma expectativa errada. Então, qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que a pessoa fala, nos magoa. Qualquer atitude que a pessoa tem, nos magoa. Por quê? Nós nos sentimos tão dignos da pessoa ter uma dívida conosco, que ela não pode fazer nada de errado para conosco. Percebe, irmãos? Então, quem precisa mudar é a pessoa ou somos nós? Nós. As nossas expectativas erradas. Percebe? A nossa forma de enxergar as pessoas. Então você acha que as pessoas sempre têm uma dívida com você, né? Às vezes não enxerga que tem uma dívida, mas enxerga que elas nunca podem errar com você. Então você casa e você acha que seu cônjuge nunca vai errar com você, que o seu pai e a sua mãe nunca vai errar com você, que o professor nunca vai errar com você, que o líder de célula, o discipulador, o pastor nunca vai errar com você. Mas todos nós somos humanos e nós erramos uns com os outros. Amém, meus irmãos? Nós erramos, nós falhamos. Então, é a nossa expectativa que nós temos que rever. De pensarmos que a pessoa tem que ser perfeita para conosco, ou que ela tem que ter uma dívida de gratidão conosco, que nunca pode errar conosco. Então, isso é um engano. Um engano que normalmente traz uma confusão nas nossas vidas. Então, ficamos magoados e queremos tomar uma atitude com a pessoa. Já viu o que o mundo fala? Ah, fez isso com você? Então paga na mesma moeda. Te traiu? Trai também. Ah, fez algo e não te contou? Faz também, bobinha ou bobinho. Não é assim que o mundo fala? Faz agora essa pessoa comer na sua mão. Mas isso é o que o Senhor fala? O Senhor fala que nós devemos o quê? Perdoar. Perdoar. E perdoar, lembrar sem sentir dor. Amém, meus irmãos? Você lembrar sem ter aquela dor. Então, isso precisa acontecer. Você fala, mas e a pessoa que me ofendeu? A pessoa que te ofendeu, ela vai ver com Deus. Não é com você. Um dia um cara me xingou tanto. Ele parou a moto atrás do meu carro. E eu estava numa vilinha ali em Jundiaí. A gente tinha um sítiozinho ali em Jundiaí, de vez em quando a gente ia lá na vilinha comprar algumas coisas. Estava eu e um tio meu, e esse tio meu mexe com coisa errada. Aí, eu não vi o cara, e eu comecei a dar ré. Aí ele gritou, já me xingou de tudo quanto é nome, não sei o quê. Meu tio, filho, atropela, passa por cima. Eu sei que meu tio foi de lá da vilinha até o sítio falando, vamos voltar lá. Vamos pegar esse cara não podia ter falado assim com você, vamos lá, se atropela ele, e caiu na frente, ó. Não vai dar nada. Aí eu falei, não tio, não precisamos disso não. Aí passado uns tempos, que era um cara que entregava gás, né, na moto. Aí como o pessoal conhecia ele, lá, depois meu tio ainda chamou o caseiro do sítio e falou, vamos lá que nós vamos pegar o cara. Aí eu falei pro caseiro do sítio, não vai. Você sabe, é o cara assim que entrega gás com a moto assim, sei quem é, não sei o quê. Então para, esquece esse negócio, esquece. Passado uns dias, o cara de certo era folgado com todo mundo. Né? Aí passado uns dias, aí vem o caseiro e falou assim, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O cara da moto tá todo estourado, todo roxo. Deram um couro nele, porque ele foi mexer com outra pessoa que não era, provavelmente não era um servo de Deus, amém, meus irmãos? E aí pegou e deu uma maior surra nele. Então perceba, nós não estamos querendo justiça dos outros, amém, meus irmãos? Mas é Deus que vai tratar com a pessoa, não é você que vai tratar com ela, não é você que vai pagar com a mesma moeda, não, é Deus que vai ensinar aquela pessoa que ela precisa mudar. É o Senhor, não somos nós. Amém, meus irmãos? Então nós temos que aprender com isso. Temos que aprender a perdoar.
em nome do Senhor Jesus, e deixa que o Senhor vai ensinar essa pessoa a crescer. Agora, se é alguém próximo de você, você fala com ela. Fala, poxa, fulano, aquele dia você falou assim comigo e foi muito ruim. Eu me senti mal, né? Expõe o seu coração. E aí fala, olha, aí a outra pessoa pede perdão, você pede perdão e vê a reconciliação. Amém, meus irmãos? Então isso que é importante, você ser sincero. Mas se é alguém que você não conhece, Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa, porque você não vai ficar ali batendo boca com ela. Amém? Então isso é uma fisioterapia. Fala comigo, isso é uma fisioterapia para a minha alma. O que é a fisioterapia para a sua alma? É o perdão. Por que você acha que nós somos uma igreja em células? Olha que bênção. Porque lá na célula, no discipulado, com o seu discipulador, ou com o seu líder de célula, ou lá no meio dos irmãos, é uma fisioterapia para você. Uma fisioterapia do quê? De relacionamento. Nós somos uma igreja de relacionamentos. Aí você acha que você vai se relacionar com os irmãos e ninguém nunca vai errar com você? Fala, a pessoa do seu lado, sabe de nada, inocente. Né? Tá esperando o quê? Aqui não é só anjo, não. Nós somos falhos. Como diz o pastor Marcelo, se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. Né? Porque justamente não existe. Estamos todos nós aqui dentro de um pronto-socorro, onde o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então perceba que é o momento de nós relacionarmos, de nós aprendemos uns com os outros, de nós crescemos uns com os outros. Errou com você? Libera perdão, perdoa, percebe? E continue caminhando, vencendo. O Senhor não parou, não quer que nós paramos para fazer essa fisioterapia. Essa fisioterapia é no meio da caminhada. É engraçado que às vezes o pessoal vai fazer fisioterapia, aí tem lá uns negócios que dá choque no músculo, né? Tem um monte de coisa. Então percebe que choques vão acontecer. Para o quê? Para te ensinar a resolver problemas, te ensinar a perdoar, ser mais pronto em perdoar. Amém, meus irmãos? Isso é normal. Isso é normal. Amém? Então percebe que a palavra de Deus expõe para que nós possamos crescer e avançar, meus irmãos. É uma fisioterapia intensiva. Eu falo para você porque desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa estourada. Hoje meu pavio é muito maior. Mas um dia, irmãos, foi terrível. Aquele dia foi um teste, deu para identificar na hora. Estou eu lá na casa do pastor Alexandre com os outros pastores, cada um com a sua família. E eu cheguei cedo lá, e depois minha esposa foi com o carro, fui de carona com alguém, não me lembro direito. Depois ela chegou lá e eu fui buscar alguma coisa no carro. Ela tinha estacionado o carro assim certinho, no meio de duas garagens. Aí daqui a pouco eu estou lá comendo aquela picanha e tal, e curtindo, e conversando com os irmãos. Aí eu começo a ouvir buzina, e buzina, e buzina, e buzina. Aí daqui a pouco vem um pastor e falou assim, eu acho que é o seu carro que está lá atrapalhando. Eu falei, acabei de ver meu carro não está atrapalhando garagem nenhuma. E buzina, e buzina, e buzina. Eu sei que quando eu saí, irmãos, era o meu carro. Aí aquela mulher já pôs a cabeça para fora, já começou a falar, você é burro, olha onde você pôs o carro. Quase semelhante ao que o Reinaldo passou sexta-feira. O Reinaldo foi muito xingado sexta-feira ali na Lapa. Então, a mulher começou a me xingar. Irmão, se fosse outro momento, eu até depois falei pro meu pastor, falei, eu ia dar uns 3 socos no capô do carro dela, um chute na porta. Porque eu era estourado, irmãos. Eu me conheço, mas eu estou sendo transformado, amém? Naquele dia eu identifiquei, o Senhor quer fazer alguma coisa. Aí para quê, né? Eu resolvi abrir a boca. Falei, isso é porque você é barbeira, você não consegue pôr o carro, olha o espaço que tem, para quê? Aí pronto, aí ela falou mais e mais e mais e mais. Aí eu entrei no carro, eu saí, estacionei em outro lugar e eu voltei andando. E ela falando, ainda com a cabeça para fora do carro, né? E ouvindo. Falei, de fato, é um ensinamento. Nós temos que aprender, irmãos, nessa circunstância, percebe? Deus queria o quê? Alargar o meu limite, alargar a minha paciência, para que eu não estourasse ali com aquela mulher, não falasse um palavrão, de fato eu não falei, não fui ali e me exaltei, não gritei com ela, nem nada.
Então percebe que são circunstâncias onde nós temos que aprender a controlar os nossos sentimentos. Onde nós temos que aprender a ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, como eu falei no início do culto, está lá escrito em Gálatas 5. Então perceba que nós temos que avançar, amém, irmãos? E dominar os nossos sentimentos. E como que nós fazemos isso? É no meio da caminhada. E nós vamos expulsando. Por exemplo, o eu ser estourado está cada vez mais diminuindo na minha vida. Amém? Abre a sua Bíblia aí, em Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7, 22. Amém? Deuteronômio 7, 22. Amém? Deuteronômio 7, 22. Olha o que diz aqui. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Lá em Êxodo 23, 30 diz assim: pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Então olha que lindo, querido. Isso está mostrando que o quê? Que o trabalhar do Senhor nas nossas vidas é o quê? É gradual. Não é um negócio aqui de fada madrinha não, meu irmão. Percebe? Trabalhar com alma não é um negócio de fada madrinha. Tipo assim, plim, você mudou e é a Cinderela. O homem era um sapo. Agora ele virou o príncipe encantado, todo carinhoso, bonzinho, doce. É um processo, fala a pessoa do seu lado aí, é um processo, meu irmão. Percebe? Pouco a pouco eu vou fazer, pouco a pouco. Até o momento que você olha e você fala assim, puxa, eu não lembro mais qual foi a última vez que eu estourei, por exemplo, comigo. Não lembro mais qual foi a última vez que eu estourei, que eu dei uns gritos. Percebe? Eu não lembro mais qual foi a última vez que eu fiquei sem perdoar as pessoas. Eu não lembro mais qual foi a última vez que eu fiquei magoadinho, melindroso, bibibi. Como diz o pastor Anatoly, né? Um nhenhenhé. Percebe? Então, você precisa, querido, pouco a pouco ser transformado. Amém? Fala, pessoal do seu lado, isso é no meio da caminhada cristã. No meio da caminhada nós vamos ser transformados. No meio dessa caminhada nós vamos perdoando, vamos sendo perdoados, vamos sendo transformados. Vamos mandando embora essas nações estranhas que estão aqui na nossa alma, que não nos fazem parecidos com Cristo. Percebe? Que faz com que tenhamos atitudes que não são iguais às de Cristo. Amém? Então nós precisamos estar cheios da vida de Deus para que isso aconteça. Percebe? Cheios da vida de Deus para que isso aconteça. Se você for ver lá no Velho Testamento, em Êxodo, o Senhor chamou todo o povo. E o Senhor queria se relacionar com o povo. Mas o que o povo falou para o Senhor? O que o povo falou para Moisés? Moisés, você vai ser o nosso representante. Entre nós e Deus, você vai ser o porta-voz. Vai ser aquele que se comunica com Deus por nós. Mas era isso que o Senhor queria? Não. Fala para a pessoa do seu lado. Repete comigo, diga assim: o Senhor não quer que eu tenha nenhum porta-voz entre Ele e eu. Percebe? É intimidade. É intimidade. O Senhor queria ter intimidade com o povo. Mas o que o povo falou? Não, levanta Moisés aí para ser o nosso porta-voz. O que ele falar para nós que Deus falou, nós vamos aceitar. É assim que se relaciona com sua esposa, com seus pais em casa? É assim? Claro que não. Eu estou lá em casa, eu não falo para minha filha, vai lá e fala para a mamãe que hoje à noite promete, hoje à noite o papai, tá bom? Vai lá, fala para ela. Não, não tem isso. Já chega no ouvidinho e entendeu?
Então perceba, olha, preste atenção. Deus queria ter intimidade com o seu povo. Ele não queria ter intermediários entre ele e o povo. Não queria, não. Ele queria falar diretamente com o povo, se relacionar com o povo, ter intimidade com o povo, vir habitar no meio do povo, ensinar as pessoas, trabalhar na vida das pessoas. E é isso que ele vai fazer nas nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? É por isso que às vezes é por isso que você tem que ter os seus olhos abertos, para que você possa compreender por que nós somos uma igreja que chamamos as pessoas para liderar. As pessoas para liderar a célula, de adultos, de jovens, de kids, as pessoas para se envolverem, para investir na vida de outros. Por quê? Porque no meio dessa caminhada, enquanto você está liderando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está ali no seu casamento, está criando seus filhos, o Senhor está trabalhando em você. O Senhor está tirando esses gigantes. Aí como nós lemos em Êxodo 20, 30, Êxodo 23, 30, o quê? Está te transformando, está te mudando, está trazendo novas atitudes. Percebe? Está rompendo com sentimentos na sua vida. Então veja, querido, é oportunidade. Quando você está caminhando com o Senhor, é oportunidade de você ser transformado, é oportunidade da sua vida ser mudada. Amém? Mas como que nós reconstruímos então a nossa alma? Se ela é um ambiente que nós não vemos e não podemos tocar, nós temos que tirar todo o lixo que o diabo colocou em todos esses anos de vida que nós vivemos. Amém? Amém? E aí reconstruímos a nossa alma agora de outra forma. Mas como? Quais são os materiais que nós vamos usar para reconstruir a nossa alma? Para deixá-la no padrão que Deus quer. Percebe? Porque quando eu vou construir uma sala, digamos, tem vários materiais que eu posso usar. Um deles é o quê? Tijolo e cimento. Mas você pode usar gesso, você pode usar metal, não é verdade? Você pode usar vidro. Amém? Então, existem os materiais corretos para que a nossa alma seja recomposta, para que a nossa alma seja reconstruída. E um dos primeiros materiais chama-se verdade. Fala comigo, verdade. E o que é a verdade para nós? Se você for ler lá em João 1:1, diz o quê? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, Deus e a sua palavra, eles são um só. Um só. Estava dando aula no seminário terça-feira, estava falando isso para os irmãos lá no primeiro ano. Justamente, uma das coisas que me fascina em Deus, que faz nós termos uma confiança em Deus, sabe o que é? Que Deus é alguém imutável. Imutável. Ele não muda. Deus não é aquela pessoa que amanhã ele acorda de mau humor e fala, hoje eu vou... Peca para você ver que eu vou soltar um raio na sua cabeça, você vai morrer e você vai direto para o inferno. Ele não acorda assim. Por quê? Ele é alguém imutável. Ele não muda. Ele não muda. E essa é a nossa segurança. Porque se Deus não muda, a palavra dele também não muda. Percebe? Então você pode confiar. Por quê? Porque o que ele falou vai se cumprir. O que ele falou é verdade. Amém, meus irmãos? Porque ele é a própria verdade. Então, qual que é a nossa verdade? Com o que nós temos que reconstruir a nossa alma? Com a palavra de Deus. Você quer ter uma alma estabilizada, como a de Jesus? Você precisa ter o quê? Palavra de Deus. Verdade de Deus na sua vida. Conhecer a palavra. Receber a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Falar sempre a verdade. Segunda coisa, além da verdade, chama-se colunas. Fala comigo, colunas. Fala de novo, princípios. As colunas são os princípios pelo qual nós vivemos. Percebe? Vamos supor, louvar ao Senhor. É um princípio. Todos os dias nós devemos louvar ao Senhor. Por quê? Se eu não louvar o Senhor vai ficar triste, meio cabisbaixo. Então tem que louvar Ele vai ficar todo felizão, animado lá no trono. É isso? Não. Por que eu preciso louvar o Senhor? Porque isso vai trazer bem para mim. Isso vai trazer paz para o meu interior. Isso vai trazer vida para mim. Amém, meus irmãos? Isso vai trazer alegria para a minha vida. Alegria.
Esses dias eu fiz uma experiência. Eu estava orando de manhã. Eu tenho costume de ouvir aquelas músicas calminhas, manso e suave. Jesus está dormindo, né? Na hora de orar. Mas eu percebi esses dias que a minha alma estava meio cabisbaixa. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a colocar umas músicas alegres. Comecei a cantar. Aí naquele momento, ideias começaram a vir. Percebe? Impressões começaram a vir. Então, percebe que quando é muito importante nós adorarmos o Senhor. Quando nós adoramos o Senhor, nós estamos morrendo aqui dentro, estamos dizendo, Tu és Deus, Tu és o Senhor, Tu és o Rei da minha vida, amém? Mas também, é muito importante o momento de louvor, porque é o momento que você se anima, é o momento que a sua alma fica contente, é o momento que você se alegra, amém, meus irmãos? Então percebe que isso tem que ser princípio para nós. Outro princípio, estar no meio dos irmãos. Se isso não for princípio para nós vamos morrer na nossa vida cristã. É o que eu estava falando para os irmãos que acabaram de chegar do encontro. Por que é tão importante estar na igreja? Porque a igreja é o corpo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Você quer ter vida? Esteja no meio dos irmãos. Amém? Por quê? Porque o sangue corre. Se eu cortar esse dedo e deixar ele jogado aqui, ele vai ficar podre. Por quê? Porque não tem vida chegando nele. Não tem sangue chegando nele. Então tem que ser um princípio, uma coluna para nós. É nos relacionarmos com os nossos irmãos. É estarmos na célula. É estarmos no culto de celebração. É recebermos a palavra de Deus. É louvarmos, é nós adorarmos ao Senhor. Amém? Então isso tem que ser uma verdade para nós. Um princípio para nós. Outro princípio, se expor à palavra de Deus. Não é? Você está aí ouvindo a palavra. Como que é o seu coração no momento da palavra? Mais uma palavra. O seu coração eu estou aberto para receber. Eu quero hoje aprender. Eu quero hoje ter minha mente renovada. Eu quero hoje ser transformado. Eu quero hoje que meu coração seja mudado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então perceba que existem princípios no qual nós precisamos caminhar. Terceiro princípio. Terceiro material, na verdade, que nós vamos usar na reconstrução da nossa alma. Chama-se, diga comigo, torre de vigia. Você vai ler isso essa semana. Abacuque estava em uma guerra e ele tirou um tempo numa torre de vigia. E o que é a torre de vigia? A torre de vigia é o lugar onde você vai estar ali com o Senhor. É o seu momento, muitas vezes, de intimidade com o Senhor. Mas mais do que isso, são momentos de você lembrar. Diga comigo, lembrar. Trazer a memória o quê? O que te dá esperança? O que o Senhor prometeu na sua vida? O que o Senhor já fez na sua vida? Talvez foi uma cura, talvez foi lá quando você se encontrou com Ele pela primeira vez, talvez foi uma provisão financeira. No decorrer da sua vida com Deus, você vem tendo experiências com Ele, de que Ele é vivo, de que Ele te ouve, de que Ele se relaciona com você, de que Ele quer te abençoar. Então, nós temos que ter momentos, meus irmãos, momento de meditação, mas não é de meditação do Buda lá, de você meditar na palavra de Deus, de você lembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Sabe por quê? Quando você começa a trazer memória, aquilo que te dá esperança, aquilo que o Senhor fez, sabe, começa a brotar no seu coração? Fala, pessoal do seu lado, fé. Não estou chamando você a ser saudosista, não. Sabe o que é saudosista? É aquela pessoa que vive de museu. Ai, meu filho, eu lembro lá em 1978, quando eu recebi o Espírito Santo. Aí não tem mais história nenhuma de lá até aqui. Não. Nós temos que ter experiências constantes com o Senhor, amém? O relembrar o passado, o relembrar experiências do passado, é simplesmente para te encher de fé, para esse novo desafio, para esse novo momento que você está vivendo, amém? Para essa nova muralha que você tem que derrubar e tem que saltar, amém? Lá em Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Fala comigo, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Diga comigo, o justo viverá pela fé. Ou seja, você que é homem e mulher de Deus, somos todos nós aqui, amém, meus irmãos? Nós vivemos pela
Fé. Então há momentos onde nós temos que lembrar. Puxa vida, por que eu estou aqui desesperado? Eu já precisei uma vez de provisão financeira e o Senhor me abençoou. E aquela fé vai gerando no seu coração para vencer esse novo desafio que está por vir. Amém, meus irmãos? Amém? Então perceba. São momentos onde você precisa renovar sua fé. Aí, você está onde? Lá em cima. Na torre de vigia. É o que a palavra de Deus diz. Eu olho para o alto, que é de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Amém? Eu olho para o alto. Eu lembro daquilo que Ele fez na minha vida. Eu tenho lembranças de que Ele é alguém que quer me abençoar, de que Ele é meu Pai, de que Ele cuida de mim. Percebe? E fé vai gerando no seu coração para que você avance em nome do Senhor Jesus. Amém? Então perceba isso. Isso é para reconstruir a nossa alma. Mas e quando nós temos prazer no pecado? Prazer no não perdoar. Prazer em ficar remoendo aquelas coisas lá de 1978. Por quê? Isso tudo é carne. E quando isso acontece, isso traz prazer nas nossas vidas. Seja sincero comigo, já falou mal de alguém? Dá prazer na carne ou não dá? Falar mal dos outros. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe? Vem aqui que eu vou te contar. Você não conta pra ninguém, tá bom? É só eu e você. Aí já viu. Percebe? Por quê? Porque dá prazer. Prazer aonde? Na carne. O espírito está chorando por dentro, mas a carne está se alimentando, está gostando. Percebe? Já viu como, hoje mesmo estava meditando nisso, estava pensando, já viu como são os filmes de Hollywood? Tem muitos filmes assim, irmãos, se você for ver. Eu não sei o nome de nenhum, mas eu sei que tem. Eu já vi muitos com essa cara. O cara é apenas uma criancinha. Aí vão lá e fazem mal para os pais dele. O Batman é um desses. Faz mal para os pais dele e tal, ou mata, ofende, não sei o quê. Aí, ele vive a vida inteira só para o quê? Se vingar. Ele cresce, aí ele aprende karatê, né? Ele aprende karatê, ou ele aprende arte marcial, ou ele vai para a guerra, ele compra um monte de arma e não sei o quê. Aí ele é o justiceiro, ele é o vingador, mas a vida dele é uma vida boa? É uma vida abundante? A vida dele virou só o quê? Só vingança. A vida dele é vingança. Aí você assiste aquele filme, parece que é tão legal. Mas na verdade, o que aquele filme está mostrando? Só vingança. Ou seja, em nenhum momento houve perdão. Em nenhum momento ele perdoou. Em nenhum momento ele concluiu aquela ferida na vida dele. Então ele vive a vida dele buscando aquela vingança. E essa é a vida que Deus tem para nós? Não. Isso é uma vida carnal. Porque tem gente que se sente bem alimentando um veneninho da serpente dentro dele. Porque todos nós temos o veneno da serpente dentro de nós, a semente do pecado. Mas tem gente que tem prazer. Ele fala assim, não, vou guardar só um pouquinho de veneno aqui no meu canino, para na hora certa eu dar o bote. Tem prazer. Tem prazer na vingança. Tem prazer em ver o outro mal. Me prejudicou, tá vendo? Tá na míngua agora. Agora vai ter que pedir dinheiro emprestado para mim. Um dia, eu pedi para você e você me humilhou. Agora, fulano, que eu tenho, você vai pedir para mim. Você vai comer aqui na minha mão. Isso é carne. Carne pura. Como nós vencemos essas carnalidades das nossas vidas? Além da carnalidade do pecado imoral, que é o que nós vemos aí no mundo, como diz a palavra, bebedices, glutonarias, prostituição, mentiras, e por aí vai. Essas e também as iniquidades. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele morreu pelas nossas transgressões e as nossas iniquidades. Transgressão é aquele pecado que todo mundo vê. Prostituir é algo que é externo. Pode dar flagrante, as pessoas podem ver.
Beber é algo externo. Usar drogas é algo externo. Roubar é algo externo. Xingar é algo externo. Mas e a iniquidade que é aqui dentro? Quando você mata a pessoa aqui dentro. Você está falando com ele, mas na verdade você queria era grudar no pescoço dele, chacoalhar o pescoço do seu patrão até quebrar. Está aqui dentro, ninguém viu. Mas você está nisso. Miserável, se eu te pego... Aqui você é meu patrão, mas lá fora, se eu te pegar lá, mano, eu acabo com a tua raça. Está aqui dentro. Aí isso não é pecado? É pecado. É iniquidade. Então nós vamos mudar. Precisamos ser transformados. E como nós mudamos essas coisas carnais nas nossas vidas? Primeiro, diga comigo, admiração. Quando eu admiro Jesus, eu vou me parecendo mais com Ele. Com Ele. O problema é que nós admiramos Jesus. Sabe em quais momentos? Na hora que o coxo anda. Na hora que o cego enxerga. Na hora que o surdo ouve. Na hora que Jesus anda sobre as águas. Lá no finalzinho, se eu não me engano, de Marcos e de Mateus, fala lá naquele momento quando Jesus mostrou a mão para Tomé. Fala que na casa estava tudo trancado. Jesus entrou, atravessou a parede. Na hora que você ouvir isso, você não fica fascinado? Você fala, nossa, mano, Jesus era demais. Mas nós vemos a parte do poder, nós esquecemos de ver a parte do caráter, a parte da santidade. Percebe? O estilo de vida de Jesus, de amor, de cuidado, de ensino, de compaixão pelo perdido. Se você for ler aí nos evangelhos, você vai ver várias vezes fala, e compadecendo-se deles. Ou seja, Jesus era alguém que tinha compaixão. Ter compaixão do pobre, do necessitado, do doente, era um estilo de vida de Jesus. Percebe? Então nós temos que admirar também esse lado de Jesus. Amém, meus irmãos? E quando nós admiramos esse lado de Jesus, coisa acontece. Percebe? Nós não podemos, quando nós não admiramos Jesus, preste atenção, quando nós não admiramos Jesus, nós nos relacionamos com Ele na base da troca. Sabe qual é a base da troca? Eu oro, então o Senhor tem que me abençoar. Ah, Senhor, eu fiz 21 dias de jejum. Você tem que me abençoar. É na base da troca. Percebe? Senhor, eu dei o dízimo. O Senhor tem que me abençoar. Ou seja, você está fazendo barganha. Está se relacionando com Deus na base da troca. Na base da troca. Quando na verdade o nosso relacionamento, ele deveria ser de admiração. De admiração. Senhor, eu te admiro. Esses dias eu estava falando com meu pai. E ele queria me dar lá um dinheiro. E aí, ele falou, eu estou te devendo tanto. Eu falei, você não está me devendo nada. Você não me deve nada. Tanto que ele, só de me pôr no mundo, irmãos. Não é verdade? Ele me deve alguma coisa? Pai, não deve nada. Eu que devo. Gratidão, honra. Percebe? Então, falei, não, você não me deve nada. Eu que tenho dívida com você. Percebe? Mas muitas vezes nós nos relacionamos com Deus da outra forma. Senhor, você tem uma dívida comigo, Senhor. Você está vendo aqui, ó. Eu estou jejuando 21 dias de jejum, Senhor. Eu já perdi 3 quilos. Você está pensando o quê? Isso aqui é fácil, é? Você não me abençoa não, para você ver se eu não saio da igreja. Eu não venho no culto domingo que vem, não. Se o Senhor não me abençoar, domingo que vem eu não volto, Senhor. Você está me ouvindo, né? Barganha, é troca. Deixou de ser um relacionamento de admiração, quando na verdade você deveria admirar e falar, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor, é por isso que eu vou te buscar, é por isso que eu quero estar com o Senhor, Pai, porque eu quero ser igual a você, me faz igual ao Senhor. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Então a admiração, ela tem que estar nas nossas vidas, para que nós possamos vencer esse estilo de vida carnal e pecaminoso. A segunda coisa,
Conhecer um prazer superior. Diga comigo, conhecer um prazer superior. Percebe, querido? Perceba que o prazer que Deus tem para nós é muito superior ao prazer carnal. Porque o prazer de Deus, ele toca espírito, alma e corpo. Quando na verdade, o prazer carnal, ele alimenta a nossa carne, abate a nossa alma e o nosso espírito. Vai lá no churrasco e começa a tomar cerveja. Aí, colocam as músicas lá. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto eu estou sofrendo. Aí você já tomou umas 3 garrafas. Essa mulher só me maltrata. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Infeliz que eu sou. Te causou algum bem? Outros viram super-homem, né? Eles tomaram uma e eles viram super-homem. O cara quer bater no filho, quer bater em todo mundo. Não é verdade? Isso é um fato. Então perceba que o prazer carnal é terrível, meu irmão. Porque ele abate a sua alma e ele abate o seu espírito. Mas quando nós temos prazer e deleite nas coisas do Senhor, é por isso que a nossa mente precisa ser renovada. Romanos 12:2 diz o quê? Olha lá. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você vai experimentar que é bom, agradável e perfeito? Quando você tiver prazer nas coisas dele. Quando o seu senso de prazer mudar. Meu prazer não é mais carnal. Meu prazer agora é espiritual. Meu prazer agora é em coisas que edificam. Em coisas que edificam. Amém, meus irmãos? Então perceba que o nosso senso de prazer, ele precisa mudar. Não sou contra você, homem, jogar um futebol e tal. Mas se o seu prazer é só no momento que você está lá, que você deixa a sua mulher em casa e as crianças em casa e vai jogar futebol, seu senso de prazer está errado. Você não é proibido a jogar um futebol, não. Você até pode. Mas esse não pode ser a sua fonte de prazer. Esses dias os meninos estão fazendo seminário, me entrevistaram. Falaram, pastor, o que você gosta de fazer nas horas vagas que te dá prazer? Eu falei, comer com a minha família. Porque minhas filhas vão cedo de perua para a escola, né? Elas almoçam 11h30 da manhã. Eu almoço com elas. Almoçar 11h30, irmãos, aí não dá. Então eu almoço sempre depois. Então, quando eu tenho oportunidade de sentar com elas, de comer, de ter aquele momento família, percebe? Para mim é uma coisa que me dá prazer. Percebe que ali eu estou edificando, ali eu estou com as minhas filhas, ali eu estou com minha esposa. Percebe? Então isso para mim é um momento bom, é um momento agradável. Então, perceba, querido, que o nosso senso de prazer, ele precisa mudar. Percebe? Seu senso de prazer com dinheiro é gastar o dinheiro. Quando, na verdade, seu senso de prazer deveria o quê? Ser poupar, investir, abençoar. Amém? Mas às vezes você nem recebeu o salário ainda, você já está pensando, esse mês eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, comprar aquilo, comprar aquilo, comprar aquilo e comprar aquilo. Não é verdade? Percebe? Nosso senso de prazer tem que mudar. Amém, meus irmãos? Amém? Então, e a terceira coisa, para nós encerrarmos, sermos cheios do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você vê as coisas em outra ótica, de outra forma. Por quê? Porque agora você está cheio do Espírito Santo. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Prepara também aí, Marcelo. Então perceba que estar cheio do Espírito Santo é algo que nos muda, é algo que nos transforma, é algo que muda a nossa ótica. Nossa, eu falo isso porque na minha célula, quando eu era líder de célula, já teve situações onde as moças brigavam, e aquele desconforto ruim na célula. Aí sabe o que acontecia? Na hora que o Espírito Santo vinha ali e enchia todo mundo, precisava pedir, falar para a pessoa, ó, você pede perdão lá para ela, porque você falou, precisava isso? Era automático.
foi tocado pela presença de Deus, veio o quebrantamento, aí vem o perdão. Me perdoa. Falei isso, não deveria ter falado. Agi dessa forma, não deveria ter agido. Fiz isso, não deveria ter feito. Percebe? Aí o perdão se torna um estilo de vida. O domínio próprio se torna um estilo de vida para quem está cheio do Espírito Santo. É por isso que estar cheio do Espírito Santo é praticamente um mandamento na palavra de Deus. O Senhor Jesus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Ou seja, se encha sempre. Não se encha só no dia de culto. Não se encha só no dia de reunião de célula. Se encha do Espírito Santo todos os dias. Amém, irmãos? Para que ele possa crescer. O seu homem exterior possa diminuir. Então, estar cheio do Espírito Santo tem que ser para nós um estilo de vida. Um estilo de vida. Amém, meus irmãos? Gostaria que você ficasse de pé. Amém? Queria chamar os discipuladores aqui na frente, da rede de adultos, jovens, kids. Oh, Espírito de Deus, feche os seus olhos, filho. Feche os seus olhos. Oh, remalabaxere bequeria labarabara soria labarabara. Xeribiribiribiribiribiri starabarabarabara serebiribiribiribiri. Recotori oroboshoro boroboroboroboroboros. Xarabarabarabarabara serebiribiribiribiri starabarabaras. Oh. Oh, Espírito Santo. Deixa eu já te dar os avisos, que nós vamos começar a orar pelos irmãos, amém? Gostaria que você não fosse embora antes de receber a oração. Todos os discipuladores vão estar aqui nesse... E nós vamos orar por todos vocês. Então você vai receber a oração. Depois, se você quiser ir embora, você pode ir. Ou, se você precisar de ir embora, não tem problema. Os irmãos estão liberados. Só vou dar os avisos antes de nós começarmos a orar aqui, que é o quê? Não esqueça de fazer a sua inscrição para a conferência, de entregar lá os valores da ação entre amigos. Em nome de Jesus. Então perceba, né, acerta lá a sua ação entre amigos, abençoe a vida de irmãos da sua célula, faça a sua inscrição para a conferência em nome de Jesus, não vá embora sem fazer a sua inscrição, amém? Nós queremos orar pelos irmãos nessa noite, para que você seja cheio do Espírito Santo, amém? Você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo hoje. Vitor, pode colocar uma música aí? Feche seus olhos, você aí no seu lugar. Querido, não tem nada melhor do que estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito é o que nos supre, é o que nos sacia, é o que nos enche, é o que nos dá uma nova vida, é o que nos dá novos planos, é o que nos abençoa para que tenhamos novas atitudes. Então hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar por todos os irmãos. Amém? Eu quero que nós comecemos pelos líderes de célula. Nós vamos fazer o seguinte: você vai entrar por aqui, por esse lado aqui, e aí você vai sair lá. Amém? Então, nós vamos começar orando pelos líderes de célula.